O que a gente faz depois de cantar? A gente terminou e vimos no texto, no sermão passado, um hino grandioso, um hino maravilhoso, um hino que nos coloca de joelhos, dizendo que Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, que todas as coisas foram feitas nele, sem Ele nada foi feito, tudo subsiste nele. O que a gente faz depois de cantar? A gente também ouviu no sermão que toda a história da conversão é uma mudança de um pronome, de um nós para um ele, de um eu para um ele. E é interessante que a gente pode ter várias respostas aqui para o que a gente faz depois de cantar. Mas o que nos interessa nessa manhã é o que Paulo faz depois de cantar. E é para isso que eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias. Em Colossenses nós vamos ler a partir do versículo 23b. E vamos ver que Paulo, depois de cantar, ele decide falar sobre ele. Porque Paulo, depois que canta, acha que é necessário, acha que seria agora um bom momento, um bom lugar para o pronome, aquilo que está sendo falado, não ser mais um nós ou vós, mas agora eu. Vamos olhar como isso acontece aqui no nosso texto dessa manhã. A segunda parte do versículo 23 até o versículo 5 do capítulo 2. E do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora, me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para este fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isto para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Digo isto a vocês, para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque, embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. Oremos. Deus de graça e misericórdia, obrigado pela Tua palavra e te pedimos que através dela o Senhor fale aos nossos corações, às nossas mentes, nos transformando, nos mudando, nos alimentando, nos encorajando, nos exortando na Tua palavra, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. O ser humano tem um tipo de prazer que é muito estranho, é muito curioso. Porque nós experimentamos alegrias e prazeres de várias maneiras, mas experimentamos também uma espécie de prazer quando somos enganados.
Pode parecer até estranho, mas nós gostamos, em certa medida, de ser enganados. Por exemplo, nós podemos nos emocionar com a ficção. Nós estamos assistindo a ficção e de repente nós estamos chorando como se aquela ficção, aquela história, aquele drama fosse tão real que você acaba chorando e entrando em luto por causa da pessoa que morreu. Você fala, meu Deus, mas é um filme. Mas naquele momento você acredita que é como se aquilo fosse real. A gente pode de repente perder um sono por causa de um suspense. Você assistir um filme de terror, de suspense, na hora que você deita na sua cama, você não consegue dormir, porque você está a noite toda pensando que alguém vai entrar pela porta do seu quarto e vai perseguir você. E não importa se você tem 40, 50, 60, 70 anos, se um bom filme de terror foi assistido, existe grande possibilidade de você deitar na sua cama e ficar a noite toda imaginando, alguém vai entrar com a faca por aquela porta agora. E de repente não entra, e você dá graças a Deus, Senhor. Mas foi um filme. Um filme. Ou, por exemplo, coisas que a gente imagina que são para crianças, né? Truques de mágica. Não, isso é coisa de criança. Vai me dizer que vocês não ficam intrigados, às vezes, com algum truque, você fala, não, eu acho que esse é de verdade. Eu acho que esse não pode ser um truque. Como o cara não tem possibilidade? Esse tem que ser o primeiro mágico de verdade que eu conheci, porque a ilusão é tão bem feita que talvez a única possibilidade seja a gente acreditar, e aquilo gera, de certa maneira, tanto quando somos iludidos por uma ficção, por um suspense, por um truque de mágica, aquilo gera certo prazer, aquilo muda algo que nós estamos fazendo, muda como pensamos sobre as coisas. E entre todos os tipos de engano, porque um bom truque de mágica, um bom filme, nada mais é do que um engano muito bem realizado, ou uma atuação tão bem feita que você acredita que aquele indivíduo é aquela personagem. Você perde o ator, por exemplo, e você imagina, identifica o ator como a personagem. Mas o grande perigo desse mecanismo é que ele não se manifesta apenas nos filmes ou nos truques de mágica, mas ele também se manifesta, por exemplo, na nossa vida espiritual. Nós, tantas vezes na nossa vida espiritual, escolhemos acreditar nas nossas próprias ilusões. E dentre essas ilusões, esses enganos, talvez o mais prazeroso de todos seja o auto-engano. Aquele que não nos é imposto, é apenas oferecido, mas nós desejamos acreditar, nós queremos acreditar. Um bom exemplo disso, que a gente já citou aqui outras vezes, é o relógio, né? O que a gente faz com o relógio para não atrasar para algum lugar? A gente diz, olha, eu vou adiantar o relógio em 15 minutos. Mas não basta só você adiantar o relógio em 15 minutos. Você precisa acreditar que aquele horário que está marcando no relógio é aquele horário e não 15 minutos à frente, porque senão o truque não funciona. O engano não funciona. Você disser, não, eu sei que está 15 minutos adiantado, então eu vou ficar mais um tempo aqui. Não vai funcionar. Você precisa não só adiantar, mas como você precisa se enganar a tal ponto de você acreditar que aquele é o horário real. E aí você vai chegar no horário que você gostaria, e aí você diz, graças a Deus eu me enganei. Eu adiantei meu próprio relógio, e eu acreditei nesse engano, esse truque funcionou muito bem. O auto-engano, ele é prazeroso, porque ele nos dá uma versão de nós mesmos, que nós conseguimos suportar. Uma versão de nós mesmos que não atrasa, que não erra, que não falha, que não comete pecados. Ele nos oferece uma outra versão de nós mesmos, através do auto-engano, e por isso ele é tão prazeroso. E é por isso que tantas vezes, embora ele não nos seja imposto, nós desejamos, nós queremos acreditar, porque nós queremos essa outra versão, e não essa versão real. Nós queremos a versão da ficção. A gente quer o relógio adiantado, mas não a hora real. E o que é também muito curioso é que
os maiores auto-enganos não estão fora da fé, fora da igreja, mas dentro da igreja, dentro da fé. Porque é no campo da fé que o ser humano mais facilmente mistura a verdade e a ilusão. A gente confunde as coisas. É possível falar de Cristo e ao mesmo tempo se enganar profundamente sobre quem Cristo é. É possível dizermos, confessamos a Cristo e no nosso coração estarmos profundamente enganados sobre quem esse Cristo é. Chamamos de Cristo aquilo que não é Cristo, mas o problema não é chamar de Cristo aquilo que não é Cristo, é acreditar que aquilo que chamamos de Cristo e não é Cristo, é o Cristo. Esse é o problema. Esse é o auto-engano. Nós chamamos algo de Cristo que não é Cristo, e não só fazemos isso, acreditamos que essa outra coisa que chamamos de Cristo é o Cristo de verdade, quando não é. E como é tentador ter um Cristo que nos atende de uma maneira melhor. Como é tentador, é atrativo. Nós temos um Cristo que talvez Ele não nos exorte tanto, que talvez Ele não nos corrija tanto, que Ele nos permita ser quem queremos ser e não ser quem Ele quer que a gente seja. Então às vezes é muito tentador olhar e dizer, não, deve ser esse o verdadeiro Cristo e não esse aqui. Essa aqui deve ser a interpretação correta. Esse aqui deve ser o verdadeiro Cristo. É esse Cristo que eu vou orar. E de repente estamos confessando um Cristo que não é Cristo. Veja como é fácil a gente ser atraído por isso. É possível servir a igreja de tal maneira que você está aqui todo domingo, servindo, trabalhando. Você é o primeiro a chegar, o último a sair. É possível fazer isso todos os domingos e não estar mais distante da igreja. É possível fazer isso todos os domingos e estar a uma distância absurda da igreja. Você está tão longe da igreja, do corpo de Cristo, quanto poderia estar. É possível cantar sobre o Evangelho, a plenos pulmões, cantar com toda a nossa força, mas viver ele como se ele fosse apenas uma ideia e não a realidade. Quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses, ele escreve a uma igreja pequena, uma igreja fiel, mas uma igreja que está sendo ameaçada por ideias sedutoras. Ensinamentos que atraíam essa igreja, às vezes soavam profundos, soavam espirituais, até mesmo piedosos, mas tinham veneno. E qual era o veneno? Faziam parecer que o Evangelho precisava de algo mais. Pareciam fazer que o Evangelho apenas não era suficiente, que era necessário o Evangelho e mais alguma iniciação, o Evangelho e mais algum ritual, o Evangelho e mais alguma outra coisa, o Evangelho junto com alguma outra filosofia, alguma outra crença, alguma outra forma de viver, algum sacrifício talvez, o Evangelho mais alguma coisa, e o Evangelho mais alguma coisa não é Evangelho, porque o Cristo mais alguma coisa não é Cristo. Talvez as pessoas estivessem imaginando que era necessário não apenas aquela pregação do Evangelho, mas a descoberta de um segredo mais elevado, talvez uma experiência mais mística, talvez alguma sabedoria mais refinada. Mas Paulo está escrevendo a igreja em Colossenses nesse contexto. Mas quando a gente olha para essa igreja, a gente precisa considerar que o nosso coração é igualzinho ao coração dos Colossenses. Igualzinho. Assim como no jardim do Éden, o engano da serpente
rapidamente foi tomado e transformado em auto-engano. Somos seduzidos pelos enganos que nos oferece pela promessa de que esses enganos nos farão uma nova versão. A serpente disse a Eva: olha, coma do fruto e vocês serão a nova versão. Coma do fruto e vocês serão uma nova pessoa. E agora vocês serão como Deus. Vocês serão iguais a Deus. E Eva quis acreditar naquilo. Olha, longe de mim defender Satanás no culto. Eu já fiz essa correção para vocês não ficarem assustados. Eu não estou aqui fazendo uma espécie de defesa de Satanás. Mas eu estou aqui dizendo que talvez nem tudo seja culpa dele. Talvez, e certamente, Satanás está sentado aqui, como seus demônios estão aqui. Mas talvez tenha outras pessoas que estão sentadas aqui também que sejam culpadas. Que tenham culpa do engano, do auto-engano, até maior do que Satanás, porque veja, é muito mais fácil atribuir toda a culpa a Satanás e seus demônios, e nenhuma culpa a nós mesmos. É muito mais fácil dizer: não, isso é culpa do diabo, o diabo está me enganando. É muito mais fácil dizer isso do que lidar com o seu próprio coração mentiroso, que adora ser enganado, que deseja ser enganado, que está ansioso por um engano, que está ansioso por acreditar em algo que você sabe que não é verdade, mas você quer acreditar. A pergunta que nós tentaremos de alguma maneira responder ao olhar para o nosso texto de hoje é: como fugir das ofertas de engano que nos acompanham desde o jardim do Éden? Como fugir das ofertas de engano que, desde a oferta da serpente no jardim-templo, nos acompanham até esse templo que é a igreja, esse jardim-templo que é a igreja. Constantemente as ofertas de engano nos acompanham e tantas vezes estamos desejosos por elas, queremos elas. Como podemos nós fugir das ofertas de engano que nos acompanham desde o jardim do Éden? E para isso nós vamos dividir o nosso texto de hoje em 3 partes. A primeira parte é a parte bem curta do versículo 23b. A primeira parte, o primeiro ponto, é só a parte B do versículo 23, e que nós chamamos de o ministro. Então, versículo 23b, o ministro. A nossa segunda parte vai dos versículos 27 a 29, e nós chamamos de o mistério. Então, versículo 23b, o ministro, versículos 27 a 29, o mistério. E a nossa terceira parte, os versículos 1 a 5, o tesouro. Então, versículo 23b, o ministro, versículos 27 a 29, o mistério, versículos 1 a 5 do capítulo 2, o tesouro. O texto de hoje, ele está numa posição curiosa, porque ele está depois do hino, mas está antes da exposição do hino. No texto seguinte, no próximo sermão, nós vamos observar que Paulo vai retomar o tema do hino, fazendo uma exposição do hino. Então, nesse meio, Paulo decidiu dar uma pausa, abrir parênteses e falar alguma coisa que ele julgou necessário, que ele julgou que era importante antes da exposição do hino. Então veja, se a gente tirasse esse texto aqui do meio, provavelmente a unidade se manteria, mas não seria o texto completo. Nós precisamos dele aqui. Paulo julgou que era necessário esse texto aqui, e essa é uma das nossas tarefas, descobrir por que esse texto está aqui antes da exposição do hino, depois do hino e antes da exposição do hino. O versículo 23
nós temos já essa mudança, nós temos já essa imagem, quando Paulo agora usa um pronome a partir de agora diferente. Nós vimos que nós estamos dividindo esse texto e começando a compreender ele em vozes. Nós, vós, eles, ele, eu. Olha só, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Primeira coisa que a gente precisa perguntar, já que Paulo achou que era um bom lugar para falar dele, quem afinal de contas era Paulo? Nós vimos na leitura bíblica que nós fizemos que Paulo era extremamente zeloso. Veja, eu vou repetir, extremamente zeloso, não é só zeloso, é extremamente zeloso. Ele era um fariseu, um conhecedor da lei, um doutor da lei, e como esse doutor da lei, ele gostaria e trabalharia de todas as maneiras para manter a lei, e se para isso ele precisasse eliminar alguns movimentos e algumas pessoas que talvez estivessem ameaçando a manutenção da lei, ele faria e deitaria tranquilamente à noite para dormir. Ele faria sem problema absolutamente nenhum de consciência. Porque, afinal de contas, matar aquelas pessoas que se desviavam da lei era trabalhar para o Senhor. Ele estava trabalhando para o Senhor na mesma proporção que ele brigava para manter a lei do Senhor. Ele não teria problema de consciência se no meio do caminho ele encontrasse movimentos cristãos e precisasse eliminar aqueles indivíduos ali. Ele ficaria feliz, contente, satisfeito, talvez até pleno naquele momento, porque ele poderia olhar para aquilo e dizer: eu estou trabalhando para o Senhor. E é curioso que no momento que ele se encontra com Jesus na estrada, é o momento onde os seus olhos passam a não funcionar, mas ele começa a ver que o seu trabalho não era para o Senhor. Paulo, o fariseu, aquele mesmo que os perseguidores matavam os cristãos e colocavam os mantos aos seus pés, aquele mesmo que testemunhou o martírio de Estevão e aprovou, porque aquilo era zelo, era cuidado, era serviço para o Senhor, era manutenção da lei. Aquilo era uma boa coisa que Saulo deveria fazer. Esse mesmo está dizendo que eu me tornei diácono do Evangelho. Esse mesmo que via o Evangelho como a mensagem mais perigosa para a lei. Esse mesmo que via o Evangelho, inclusive, como mais perigoso que os desvirtuamentos morais do povo. Se torna não só alguém que não acredita mais que o Evangelho não é perigoso, mas agora se torna um ministro, um servo, um diácono do Evangelho. Como isso nos serve de esperança, não? Como isso nos serve de esperança, olhar para Paulo e saber que mesmo um perseguidor da igreja, um perseguidor do corpo de Cristo, alguém que recebia os trapos, os martirizados aos seus pés e olhava aquilo com satisfação, ainda assim pode ser alguém que serve a palavra.
O que nos dá esperança é saber que apesar dos nossos pecados, apesar das nossas falhas, apesar das nossas misérias, o Senhor tem poder para nos chamar, e não apenas para nos chamar, o Senhor tem poder para nos fazer um servo da palavra, um diácono da palavra, alguém que anuncia o Evangelho, alguém que ama o Evangelho, que antes tanto odiava. Então nós temos Paulo, antes fariseu, zeloso, perseguidor, que se encontra com Jesus e descobre algo que é estranho. Porque Jesus se encontra com Paulo na estrada para Damasco e não diz: Saulo, eu sou Jesus e você está perseguindo meu povo. Ele diz: Saulo, eu sou Jesus a quem você persegue. Imagine que Saulo está ouvindo aquilo e dizendo: mas você não está nem aqui, você não está nem presente, eu nunca te persegui, eu estou perseguindo esses hereges aqui, não Jesus, eu estou perseguindo os hereges que estão colocando Jesus onde não deveriam colocar. Mas Jesus não diz isso a ele, Jesus diz: eu sou Jesus a quem você persegue, porque perseguir o povo é perseguir Cristo. E por que isso? E aí nós vamos para o nosso segundo ponto, que começa no versículo 24. Agora, me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, em favor do seu corpo, que é a igreja. O que isso então tem a ver com a conversão ou com o chamado de Paulo na estrada? A primeira coisa que a gente precisa entender desse versículo é que nada, absolutamente nada está faltando na obra de Cristo. Não existe falta, não existem lacunas, não existe um sofrimento que ainda está faltando porque Cristo não sofreu. Nada falta na obra vicária de Cristo, nada falta na obra redentora de Cristo. A obra e os sofrimentos do Senhor Jesus Cristo são sofrimentos completos, feitos de uma vez por toda, para todos sempre, nada se acrescenta, nada se remove, é uma obra perfeita, completa, estabelecida. Portanto, nós não podemos olhar para esse texto e afirmar que o sofrimento de Paulo completa o sofrimento de Cristo. Não é como se na cruz Cristo sofreu até aqui, mas ainda tinha mais um pouquinho, faltou. Aquele sofrimento não foi suficiente para salvar. E aí vem Paulo, e aí coloca mais sofrimento, para então agora sim, ufa, se não fosse Paulo, a gente não teria redenção, porque o sofrimento não seria suficiente. Não, o sofrimento de Cristo é suficiente, perfeito, nada se acrescenta a ele. Mas a pergunta permanece: o que Paulo está dizendo então? O que Paulo descobre naquela estrada, e que também ele está afirmando aqui, é que a igreja é o jardim-templo, porque a igreja está unida a Cristo. Ela é o seu corpo. É isso que Paulo descobre, e é isso que explica esse completar as aflições. É a descoberta de Paulo naquela estrada, de que não existe um Cristo sem o seu corpo, que é a sua igreja. Não existe uma cabeça sem o corpo, não existe um corpo sem a cabeça, não existe igreja sem Cristo, e não existe um Cristo sem a sua igreja.
A igreja é o corpo de Cristo. A igreja planifica Cristo, porque uma cabeça sem corpo não é completa, como um corpo sem cabeça não é completo. Quando Paulo está se referindo a esses sofrimentos, Paulo não está se referindo aos sofrimentos de Jesus na carne. Os sofrimentos de Jesus na carne já passaram. Quem sofre na carne agora não é Jesus, é Paulo. Paulo está dizendo: eu experimento esses sofrimentos na minha carne. A carne é a de Paulo, não a carne de Jesus. A carne de Jesus não vai ser mais rasgada. O sangue de Jesus não será mais vertido, porque ela já foi rasgada, o seu sangue já foi vertido. Mas a carne de Paulo experimenta os sofrimentos em favor do corpo de Cristo, que é a igreja. É a carne de Paulo e o corpo de Cristo. É o sangue agora de Paulo pelo corpo de Cristo. Os sofrimentos de Paulo pela igreja de Cristo. O que Paulo está dizendo que está completando não são os sofrimentos de Jesus na carne, mas ele está adicionando. Ele está adicionando, participando dos sofrimentos da igreja, que é o corpo de Cristo. E a alegria de Paulo, e por isso Paulo diz: eu me alegro. A alegria de Paulo não é apenas nos sofrimentos, ninguém se alegra por sofrer, mas Paulo se alegra por ser contado entre os que sofrem. Porque antes, Paulo era contado entre aqueles que faziam a igreja sofrer. Mas agora, Paulo é contado entre aqueles que adicionam o seu sofrimento à igreja. Antes, perseguidor, infligindo sofrimento à igreja, que é o corpo de Cristo. Mas agora, sofredor, adicionando, completando os sofrimentos dele com os sofrimentos da igreja. E nesse sentido, quando Paulo estava sofrendo, Paulo estava se unindo a Estevão, que foi martirizado. E os sofrimentos de Estevão também completavam o sofrimento da igreja. E agora Paulo pode sofrer junto com Estevão, junto com os mártires. Quando a igreja sofre, nós sofremos com todos que sofreram pelo Evangelho. Os sofrimentos da igreja não são como qualquer sofrimento. Nós temos sofrimentos de vários tipos. E seja cristão, seja ou não cristão, não importa, todos irão sofrer de alguma maneira. Mas os sofrimentos da igreja são diferentes. Porque os sofrimentos da igreja são como as dores de parto. Os sofrimentos da igreja aproximam a vinda do nosso Senhor. Os sofrimentos da igreja, unidos a todos os sofrimentos que sofreram pelo Evangelho ao longo dos tempos, a todos que ainda sofrerão pelo Evangelho, esses sofrimentos vão adicionando e vão completando, e esses sofrimentos clamam pela volta do Senhor. Os nossos sofrimentos não são como os sofrimentos daqueles que não servem ao Senhor. São de outra ordem, porque os nossos sofrimentos estão declarando para todo o cosmo que venha o Senhor, que venha o Redentor, que venha o Salvador. Então Paulo diz que preenche essas aflições no corpo que é a igreja. E aí o 25 ele diz: da qual me tornei ministro. A palavra aqui é a mesma do 23b, ministro, diácono. Então Paulo usa nesse texto a palavra diácono, ministro, servo, 2 vezes, para 2 diaconias, para 2 serviços diferentes. Paulo antes diz que ele é ministro, diácono, servo do Evangelho.
Mas ele não é só servo do evangelho. Paulo é diácono da igreja, servo da igreja. Ele não exerce apenas a diaconia da palavra, também a diaconia do corpo de Cristo, que é a igreja. E ele afirma que ele, Paulo, se tornou ministro. Segundo, aqui está dispensação, mas uma palavra que talvez nos ajude a entender dispensação de maneira melhor é administração. Segundo, a administração como alguém que contrata uma pessoa para um determinado serviço e diz para ela: olha, todos os dias você vai entrar aqui às 8, vai sair às 17 ou 18 e vai fazer essas funções específicas. No primeiro horário você faz isso, no segundo horário você faz isso, no terceiro horário você faz isso, e eu vou administrar o seu serviço. Eu estou aqui, eu estou de olho. Mas você tem que fazer exatamente o que eu estabeleci como administrador. Então, quando Paulo diz segundo a dispensação, diz segundo a administração da parte de Deus. A ordem divina para administrar. A ordem divina para trabalhar, para ordenar com balizas, com critérios, com funções específicas. E é interessante que essa administração que é estabelecida não é a favor de Paulo. Paulo já deixou isso claro. Paulo agora é aquele que experimenta os sofrimentos na carne. Essa administração não traz à carne de Paulo nenhum prazer. Essa administração não traz ao corpo físico de Paulo nenhum benefício. Pelo contrário, Paulo está sofrendo, sendo açoitado, sendo apedrejado, sendo perseguido. Constantemente o seu corpo, a sua carne é afligida. Mas ele recebe benefícios dessa aflição, porque ele sabe que aquilo que ele está passando é em favor do corpo. Não é em favor dele, não é para benefício dele, mas em favor do corpo, para benefício do corpo. Esse é o exemplo de serviço nas Escrituras. É assim que nós servimos a palavra, é assim que nós servimos a igreja. Não servimos a palavra e a igreja para benefício próprio, mas nós servimos a palavra e a igreja para benefício do corpo. É muito fácil usar a igreja para benefício próprio. É muito fácil usar o evangelho para benefício próprio. É muito fácil usarmos o evangelho e usarmos a igreja como artifício de engano. Mas o serviço da igreja, o serviço de um cristão na igreja, não é um serviço em benefício próprio, mas sempre em benefício de outros, sempre em benefício do corpo, sempre para que o corpo cresça. E se para isso nós precisamos ser afligidos de alguma maneira, que os nossos sofrimentos e as nossas aflições se unam a tantos que sofreram pelo evangelho e que morreram alegremente, porque o seu sofrimento não era em vão, mas o seu sofrimento adicionado ao sofrimento de tantos outros clamava de novo, de novo, de novo, que precisamos do Senhor. Nós seguimos ainda em nosso segundo ponto e chegamos aqui a uma parte que ela é central no argumento. Então Paulo afirma que ele se torna ministro do evangelho, ministro da igreja, diácono do evangelho, diácono da igreja, que agora ele não está sendo contado entre aqueles que causam sofrimento ao corpo, mas agora ele está sendo contado entre aqueles que se unem ao corpo em sofrimento. Mas ele diz o seguinte nos versículos 26 e 27. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer
a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Quando Paulo está falando aqui de um mistério, Paulo não está falando desse mistério puramente no sentido místico, ou no sentido de uma gnose, de um conhecimento que precisa de um rito de iniciação específico para ser alcançado. Não é como se você precisasse vir aqui e para que você conhecesse de verdade o Evangelho, você precisasse conhecer, por exemplo, todos os hinos que nós cantamos hoje. Não é como se você precisasse saber a hora que senta, a hora que levanta. Não é como se você precisasse estar aqui com a roupa adequada. E talvez você esteja com a roupa inadequada e diga: hoje eu errei, hoje não deu. Hoje eu não adquiri conhecimento porque a minha roupa não era a roupa do conhecimento. Não é a roupa de domingo. Puxa, eu errei a letra. Eu falei o S no Ele Vem Para Te Salvar, que muita gente falou. Só para lembrar aqui do S. Eu falei o S, aquele maldito S da serpente me enganou de novo. Eu perdi o conhecimento. Não alcancei o conhecimento. Porque o Jonas já me falou que o S é uma incompreensão mais voltada para mim. E aí eu pensei, acabou tudo. Vou tentar de novo domingo que vem sem o S. Não é como se esse mistério, esse conhecimento fosse uma gnose, um conhecimento que se você não seguir o ritual, você não alcança. Não é isso que Paulo está dizendo. Não é um conhecimento que está oculto e que precisa ser acessado por iniciados. Paulo também sequer fala que esse conhecimento, esse mistério, está oculto aos colossenses. Mas Paulo diz que esse mistério, que era mistério, agora está revelado aos colossenses. Paulo não está dizendo que está oculto a eles, mas Paulo está dizendo que vocês estão tão cegos, mas tão cegos, mas tão cegos, que não conseguem enxergar aquilo que brilha na frente de vocês. Não é algo que está escondido, mas é algo que está brilhando. E se não está sendo visto, não é porque se algo está escondido, é porque os olhos não estão enxergando. E é isso que Paulo está falando que é o seu serviço. O seu serviço entre os gentios é manifestar, é fazer brilhar esse mistério, é entregar esse mistério aos gentios. Paulo não está entregando o conhecimento oculto, um mistério oculto, algo que precisa de um ritual. Paulo está escancarando na cara da igreja que o mistério está revelado e está brilhando, o que precisa que você enxergue. Mas ao final de contas, a pergunta que nós naturalmente vamos fazer aqui é: tá, Paulo, entendi. Mas qual é esse mistério? O que é esse mistério? Em que consiste esse mistério? E ele diz exatamente no versículo 27, este mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. E a pergunta é: por que isso aqui seria um mistério? Porque Cristo em vocês, a esperança da glória, se tornaria um mistério que foi revelado e que aparentemente os colossenses não estão conseguindo enxergar, porque Cristo em vocês é um mistério. E é para isso que a gente precisa olhar o versículo 28. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. Então nós temos Cristo em vocês, mas temos cada pessoa perfeita em Cristo. O segundo movimento nos parece mais natural,
Porque nós já vimos no hino que tudo foi feito nele. Em Cristo todas as coisas foram feitas. Em Cristo todos nós fomos feitos. Em Cristo somos sustentados. É natural para a gente imaginarmos que toda a criação que é menor esteja naquele que é maior. Em Cristo. Mas o mistério não é só que nós estamos em Cristo. O mistério é que ao mesmo tempo que nós estamos em Cristo, Cristo está em nós. Como essas duas coisas podem ser verdade simultaneamente? Como essas duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo? Como pode nós estarmos em Cristo ao mesmo tempo que Cristo está em nós? E a ideia aqui é de um recipiente mesmo. É como se Cristo fosse o recipiente. Paulo está dizendo que nós estamos dentro desse recipiente, dentro dessa esfera que é Cristo. E como se nós fôssemos uma esfera. E Cristo está dentro dessa esfera. Como essas duas coisas podem funcionar ao mesmo tempo? Como essas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? Paulo diz que ele está, e seus companheiros estão anunciando esse Cristo, advertindo e anunciando em toda a sabedoria para o fim. E o fim é apresentar toda a pessoa perfeita, madura em Cristo. E de repente aparecem essas duas realidades que aparentemente não podem se manter simultaneamente. Nós vimos isso no hino, que nele tudo foi criado. Então nós conseguimos entender o em Cristo. Mas o mistério é que, e veja como esse mistério é grandioso, porque eu não estou dizendo que uma parte de Cristo está presente, que uma parte de Cristo está, mas eu estou dizendo que todo Cristo está presente, todo Ele está presente, todo Ele está nessa esfera, todo Cristo está. E nós só podemos explicar isso. Nós só podemos entender isso com a mesma compreensão que Paulo teve da doutrina chamada doutrina da união e da participação. Nós só podemos entender isso da mesma maneira que Paulo entendeu na estrada para Damasco, quando ele escuta de Jesus: eu sou Jesus a quem tu persegues. Nós só podemos entender isso quando entendemos que todo Cristo é formado pelo cabeça e pelo seu corpo, pela sua igreja. É o Senhor que é o cabeça, mas a igreja que é o seu corpo. E eles estão unidos de tal maneira e de tal maneira maravilhosa, que Cristo está todo Ele na sua igreja. Assim como toda a sua igreja está nele, unida a Ele, de tal maneira que aquilo que era nosso passa a ser dele, e aquilo que é dele passa a ser nosso. Os nossos sofrimentos são sofrimentos de Cristo, os sofrimentos de Cristo são os nossos sofrimentos. O sangue que foi derramado por Ele é o sangue que nos lava, porque estamos unidos a Ele. Aquilo que Ele conquistou também por nós, porque nós estamos nele, e Ele está em nós, a sua igreja, o seu corpo. Os nossos pecados foram colocados sobre Ele, as nossas misérias, o nosso engano foi colocado sobre Ele, a sua glória foi colocada sobre nós. Todo Cristo, todo Ele está presente na sua igreja. E é por isso que nós podemos afirmar com todas as letras que a igreja não será destruída. É por isso que nós confiamos firmemente que em face a qualquer sofrimento, a igreja não será destruída. Porque se todo Cristo está presente no seu corpo, que é a igreja, se a igreja é destruída, todo Cristo é destruído. E Cristo jamais passará
e Ele presente em sua igreja, a igreja jamais será destruída. Não queremos, e temos repetido isso, uma igreja sem Cristo. Mas também é impossível um Cristo sem a sua igreja. Não é impossível apenas uma igreja sem Cristo. E nós devemos fugir, devemos escapar de uma igreja sem Cristo, porque vimos alguns sermões atrás que uma igreja sem Cristo é um inferno. É aquele inferno que tem tudo. Tem o boletim, tem hino do cantor cristão, tem a roupa certa, todo mundo canta muito bem, todo mundo não canta o S, está tudo certinho, está tudo em ordem, está tudo perfeito, mas não tem Cristo. E uma igreja sem Cristo se torna um inferno e não a bênção. Uma igreja sem Cristo deve ser razão para a gente fugir e não olhar para trás, escapar e não virar um segundo olhando para trás, porque não queremos uma igreja sem Cristo. Mas também não podemos desejar de maneira nenhuma um Cristo sem a sua igreja, porque Cristo e a sua igreja estão unidos de tal maneira que a igreja está nele e ele todo está na sua igreja. Não dá para ter Cristo sem sua igreja e não dá para ter uma igreja sem Cristo. Nós só temos bênção, graça, conhecimento, sabedoria. Os tesouros só são revelados quando encontramos o Cristo na sua igreja e não fora dela. Não dá para dizer, meu negócio é com Cristo e não com a sua igreja. Como que você se relaciona só com a cabeça? É como se você dissesse para uma pessoa, olha, eu gosto muito de você, mas do pescoço para cima. Do pescoço para baixo pode descartar. Não me serve para nada. Daqui para cima, ó, aí a gente conversa. Consegue fazer isso? Não dá. Não dá. Então não dá para ter uma igreja sem Cristo, ou um Cristo sem igreja, porque não dá para se relacionar só com a cabeça, ou só com o corpo, mas precisa de todo. E todo Cristo só é encontrado na sua igreja. Na sua igreja Ele está presente, assim como a sua igreja está presente nele. Aqueles que estão unidos à igreja e a Cristo serão preservados até o fim. Porque aqueles que encontram o Cristo, todo Ele, na sua igreja, recebem aquilo que o Senhor dá aos seus filhos. E todos serão preservados até o fim. É isso que Paulo diz no versículo 29, que é a razão de todo empenho, de todo o esforço dele. É para este fim, para que todos sejam apresentados maduros. Para que todos sejam apresentados cheios desse conhecimento de maturidade diante do Senhor. É para esse fim que Paulo tem se esforçado e trabalhado tanto. Porque Paulo está dizendo aos Colossenses que amar a igreja é amar a Cristo, servir a igreja é servir a Cristo, viver a igreja é viver Cristo. Viva, sirva, ame a igreja e veja o Cristo presente. Uma igreja sem Cristo é um inferno. E o que a gente faz com o inferno não é abraçar ele. O que a gente faz com o inferno é fugir dele. A gente não abraça, é um inferno, mas tem algumas coisas aqui que eu gosto. Tem gente que abraça a igreja assim, né? Não tem tanto Cristo, né? Mas, puxa, tem aquele pequeno grupo maravilhoso e lá tem um jantar delicioso. Acho que dá para salvar esse povo aqui. Não tem Cristo, mas tem comida. Não é? Não tem Cristo, mas tem um grupo bom, eu dou risada. Não tem Cristo, mas as pessoas me ajudam.
talvez dê para ficar um pouquinho mais aqui, talvez Cristo não seja tão importante. Não, isso é inferno. Todas as vezes que você abraça uma igreja assim, você não está abraçando Cristo, mas o inferno. Está abraçando o capeta, poderia dizer, né? E nós vamos para o nosso terceiro ponto, último ponto do nosso sermão. Ele se encontra nos versículos 1 a 5. Quero que saibam quão grande tem sido nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Então Paulo não conhece essa igreja face a face. Paulo não conhece o povo dessa igreja. Paulo nunca viu essa igreja. As pessoas nunca viram o rosto de Paulo. Paulo está escrevendo porque ele ouviu falar da fé deles e ouviu falar do que estava acontecendo lá, mas pelo fato de Paulo não os conhecer, isso não privou Paulo de nenhuma maneira de pregar o verdadeiro evangelho com fidelidade, porque lembre-se que nós vimos que Paulo é um diácono da palavra, do evangelho, e é um diácono da igreja, e ele só pode ser um diácono da igreja se ele diaconiza a palavra com fidelidade, se ele entrega a palavra com fidelidade. Então, embora não conheça aquelas pessoas pessoalmente, ele não tenha plantado aquela igreja, ele não se priva de pregar o verdadeiro evangelho para aquela igreja. Apenas, meus irmãos, o evangelho anunciado pode garantir plena sabedoria. Olha o que o texto diz: faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção ou da plena sabedoria, do entendimento para conhecimento do mistério de Deus. Então, plena convicção do entendimento, então plena convicção, entendimento e conhecimento do mistério. O que Paulo está dizendo é que só através da pregação do evangelho, aquela igreja, como todas as igrejas, podem ter plena sabedoria, plena convicção. Aqui é plena sabedoria, e o entendimento é aquilo que coloca junto o mistério. O que Paulo está dizendo é que é só na pregação do evangelho nós podemos ter plena sabedoria para entender o mistério, para colocar juntos as coisas que compõem o mistério, entendendo o mistério que Deus revelou, que é Cristo. Nele estão os tesouros de sabedoria e conhecimento. Nele está toda a plenitude de todas as coisas. É nele que podemos encontrar satisfação, unidos a Ele. E Ele, em nós, nos faz entender a natureza das coisas. É Ele, quando nós somos cheios do pleno conhecimento de Cristo, que nós podemos colocar o mistério junto. É só cheios do pleno conhecimento de Cristo, pela pregação fiel da sua palavra, que nós podemos entender o grande mistério, que é Cristo em nós, mas nós em Cristo ao mesmo tempo. É só pela pregação do evangelho que nós podemos entender que essa reunião aqui não é uma reunião como outras reuniões. Que essa reunião aqui não é como se você fosse numa palestra, como se você fosse numa aula, como se você fosse no curso. Mas essa reunião aqui, todas as vezes que você está aqui, reunido com todos os santos, você está reunido em Cristo, no corpo de Cristo. E todas as vezes que nós estamos aqui, estamos unidos não apenas aos irmãos que conhecemos face a face, mas estamos unidos aos irmãos que não conhecemos face a face. Estamos unidos àqueles que sofreram, que morreram, que hoje estão sofrendo e morrendo pelo evangelho. Os nossos sofrimentos se unem aos sofrimentos dele, porque essa reunião não é uma reunião como qualquer outra. Mas
todas as vezes que estamos aqui, nos unimos ao corpo de Cristo. Estamos no corpo de Cristo e todo Cristo está presente aqui. Todo Ele está presente aqui. Todo o Senhor está aqui nessa manhã. Todo Cristo está presente na sua igreja, porque essa é a reunião do corpo de Cristo. O Evangelho, ele não é um manual que apenas nos fornece respostas, mas o Evangelho nos dá a mente de Cristo. O Evangelho não pode ser tratado apenas como um manual. Eu tenho um problema, deixa eu ver aqui. 1 Coríntios 3, está me dizendo aqui, Colossenses, ok. A Bíblia pode te dar respostas, mas o que o Evangelho te oferece não são apenas as respostas, mas a mente de Cristo, que dá sentido para todas as coisas, que dá sentido para a sua existência, que nos livra do engano, que nos livra do auto-engano, que nos livra do que nós desejamos ser, para que possamos ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, no seu corpo, em Cristo. Nós perguntamos no início desse sermão, como fugir das ofertas de engano que nos acompanham desde o Jardim do Éden? Dentre todos esses enganos que nos acompanham desde o Jardim do Éden, o maior deles é reduzir a Cristo. O maior deles, e não é só, é como a gente faz com o relógio. Não é só reduzir a Cristo, mas crer que esse Cristo reduzido é o Cristo, quando ele não é. O maior de todos os enganos é reduzir a Cristo, é tratá-lo como um acessório na Cristo, como se Cristo estivesse fora e não dentro. Como se Cristo não estivesse em nós, mas fora de nós. É pensar a igreja como algo à parte de Cristo. Pensar a igreja como algo à parte de Cristo é reduzir o próprio Cristo. Toda tentativa de separar Cristo da sua igreja é reduzir Cristo. Porque todos aqueles que dizem que podem ter Cristo em sua igreja não estão tendo todo Cristo, porque todo Cristo só é encontrado na sua igreja. É imaginar que o Evangelho que apenas nos leva a Cristo, quando o Evangelho é Cristo em nós, na sua igreja. Esse é o mistério que Paulo anuncia. Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. Cristo em vocês, a esperança da glória. Não é Cristo em vocês como um companheiro. Não é Cristo em vocês como um exemplo a ser seguido. Mas Cristo em vocês como a própria vida. Cristo em vocês, a esperança da glória. É possível servir a igreja, mas não viver o Cristo que está nela. É possível ser zeloso com a doutrina, extremamente zeloso com a doutrina, e ainda assim não experimentar o Cristo que habita em nós. É possível lutar com todas as forças pela verdade, mas não se deixar transformar pela verdade em nós. Mas quando o mistério é revelado, tudo muda. Quando o mistério brilha na nossa frente, de tal maneira que ele é demonstrado, que ele é revelado, ele brilha e brilha e brilha, tudo muda. A fé deixa de ser apenas uma filosofia, uma ideia, e se torna uma habitação. A igreja deixa de ser um lugar que a gente vai, mas é um corpo onde fazemos parte. A vida cristã deixa de ser um esforço, um peso,
e se torna uma união maravilhosa. O Cristo que habita em nós, a igreja, não é um fragmento, é todo Cristo. A pergunta é: o que mais você deseja? Porque todas as vezes que cedemos ao engano, estamos dizendo que Cristo não é suficiente. Todas as vezes que estamos cedendo ao auto-engano, estamos dizendo que o Evangelho não é suficiente. Todas as vezes que fazemos isso, estamos dizendo que todo Cristo presente no seu corpo não é suficiente, que nós precisamos dele e alguma outra coisa. O que mais você precisa se todo Cristo está presente? O que mais você necessita para ter esperança? O que mais você precisa para ser sustentado? O que mais você precisa para ser feliz? O que mais você precisa para ter contentamento? O que mais você precisa para ter satisfação? O que mais você precisa para ver sentido no mundo, para ver sentido na sua vida? Todo Cristo presente na igreja é o tesouro de sabedoria, de conhecimento. Toda a riqueza está na igreja, porque todo Cristo está na sua igreja. O que mais você precisa? Eu vou te dizer o que você precisa. Você não precisa de nada, absolutamente nada. Porque aqueles que conseguem enxergar todo Cristo têm tudo. Você não precisa de nada. O que você precisa é dobrar os seus joelhos. O que você precisa é clamar ao Senhor. O que você precisa é clamar por cura, para que o Senhor cure os seus olhos, cure o seu coração, te dê satisfação, te faça ver todo Cristo presente no seu corpo, que é a igreja, e que isso seja suficiente para você, porque se isso não for, nada mais será. Se todo Cristo não é suficiente para você, nenhuma satisfação você encontrará nesse mundo. É todo Cristo presente que dá sentido aos nossos sofrimentos. É todo Cristo presente que dá sentido para as dores que nós experimentamos. Porque é todo Cristo presente que dá sentido para a nossa vida. E eu sei que talvez essa palavra seja difícil em muitos momentos. Eu sei que talvez você esteja ouvindo essa conclusão e dizendo: eu não consigo ver, eu não consigo enxergar. Eu estou aqui todo domingo, mas eu acho que algo está me escapando, que eu não estou vendo Cristo, eu não estou vendo todo Cristo. Eu estou aqui, mas eu continuo sem ver, o mistério continua oculto para mim. Eu gostaria de orar por você, porque é o Senhor que está presente aqui, todo presente, o único que pode curar os seus olhos. E para aqueles que acham que estão vendo todo Cristo e que não precisam de mais nada nos seus olhos, clame ao Senhor para que mantenha você de pé. Porque não é só Ele que nos traz até o seu corpo, é Ele que nos sustenta aqui, é Ele que nos mantém de pé. Também não nos mantemos de pé pelas nossas forças, mas apenas por todo Cristo presente. Eu também gostaria de orar com você. Baixe suas cabeças e vamos clamar ao Cristo presente, que abra os nossos olhos, que nos preserve, felizes, contentes, plenos, cheios para a obra, porque todo Cristo está presente. Senhor Deus, te louvamos, porque a tua palavra, ela não permite que o nosso coração permaneça o mesmo. Nós temos certamente muitos enganos em nossas vidas. Todos aqui certamente poderiam confessar tantos enganos que nesse exato momento estão inclinando o nosso coração para longe de Ti. Por isso, te clamamos, Senhor. Te pedimos que o Senhor não apenas
perdoe as nossas falhas, perdoe o nosso desejo pelo engano, mas que o Senhor plante em nossos corações, pela tua igreja, a visão do Cristo presente. Que possamos ver o Cristo presente na tua igreja, Senhor. Que possamos ver o Cristo no madeiro, o Cristo que foi rasgado, o Cristo que sangrou, o Cristo que foi glorificado. Aquele que é a primícia, que é o primogênito, que Estevão viu nos céus e que um dia nos encontraremos com Ele. Abre os nossos olhos, transforma a nossa mente e o nosso coração, que todo Cristo e nada mais nos seja suficiente, porque Ele é o dom de Deus. Ele é o tesouro do Senhor que nos foi dado. E ao Senhor agradou que na sua igreja todo Ele fosse visto, a sua riqueza, o seu conhecimento, a sua plenitude. Transforma o nosso coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém.